O microfone tá horrível, né? Oi? Estão me ouvindo? Sim? Senão eu vou ter que... Vocês estão? Como vocês estão? Ninguém me convenceu aqui, mas eu espero que ao final eu vou fazer essa mesma pergunta e eu espero que a energia seja outra, tá bom? Vocês devem estar cansados, né? Porque sentar e escutar também cansa, principalmente temas assim, né? Em 2012, eu comecei a correr. Nessa época eu morava em Santiago do Chile, eu fui lá fazer uma pós-graduação. Eu comecei a correr porque eu estava sem dinheiro e eu arrumei um emprego como professora de português, que eu tinha que dar aula de um lugar, em hotéis, em outras empresas, então eu tinha que ir de um lugar ao outro, não tinha dinheiro para pagar o metrô. Comecei a treinar de fim de semana, a correr para poder ir mais rápido de um lugar para o outro. E na época eu tinha um tênis azul que eu tinha comprado num camelô, lá em Santo André. Ou seja, um tênis desses bem simples, que não tinha tecnologia nenhuma para correr. E eu corri com esse tênis um bom tempo. Depois eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a treinar, comecei a encontrar grupos de corrida, comecei a fazer essas provas, fiz 5 km, 10 km, fiz várias provas de meia maratona, 21 km. Fui para Fernando de Noronha correr, para Salvador, para Florianópolis, viajei correndo. Até que eu falei, não, agora eu quero o desafio final, a maratona. Falei, eu vou correr uma maratona, 42 quilômetros. E comecei a me preparar para a maratona. E andando com essas pessoas, eu percebi que eu precisava me equipar para poder correr. Eu fui convencida de que eu precisava. Então eu comprei um Garmin, aqueles relógios, sabe, que marca batimento cardíaco e tal. Comprei um tênis da Adidas, super caro, com uma tecnologia assim super extra. Paguei absurdos. E fui correr. Fui para o Rio de Janeiro. A gente correu entre Visconde de Mauá e Penedo. Então, para quem não conhece, é uma região montanhosa. Foram 42 quilômetros correndo na montanha. 12 quilômetros de subida. E fui com meu tênis da Adidas. Minha mãe, na época, ela pintou Shiva, para mim, Shiva na tríade da quem pratica yoga, do hinduísmo, é como se fosse Pai, Filho e Espírito Santo para os católicos, né? É Shiva, Brahma e Vishnu. Shiva é aquele que transforma. Então ela pintou, fez uma bandana e eu coloquei aqui. Fui correndo com Shiva do lado, porque eu sou fã de Shiva, dessa questão da transformação, e eu precisava dessa força. E fui correr a maratona. No quilômetro 38, eu não sentia nada. Eu perdi o controle do meu corpo. Eu não sentia o movimento das pernas, sabe? Nada. Eu não sentia. Cruzei a linha. Cruzei a linha de chegada. Neste mesmo dia, lá no México, uma indígena chamada Maria Ramírez, pronunciei certinho, ela venceu uma ultramaratona de 72 quilômetros usando sandálias de borracha. Ela venceu. A minha maratona eu terminei lá atrás. Tiro o meu mérito por isso? De jeito nenhum. Mas aquela maratona, ela me ensinou muitas coisas. E uma delas foi o quanto que a gente se convence de, enquanto a gente não tiver aparelhado, enquanto a gente não alcançar aquele desejo, a gente não vai ser feliz, a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente quer. Isso foi uma das coisas. A maratona, ela foi também uma das grandes ações da minha vida que eu consegui transcender. Transcendência é aquilo que você vai muito além da matéria. Eu transcendi na maratona esse movimento que eu falei para vocês, que eu perdi o movimento das pernas, né? Eu meio que saí do meu corpo mesmo, né? E se você ver os vídeos depois, quando eu cruzei a linha, eu estava normal. Eu não tive nenhuma lesão. Foi realmente um sair e voltar.
E foi a primeira experiência que eu tive de transcendência usando o meu próprio corpo. Depois eu tive mais 2 experiências de transcendência usando o meu próprio corpo, que foi quando eu pari meus 2 filhos, naturalmente. A mais velha eu pari num hospital lá na República Tcheca, e foi um parto natural, sem nada, inclusive sem médico, foi dentro do hospital, mas com a parteira. E o outro eu pari em São Paulo, na Casa Ângela, não sei se vocês conhecem. A Casa Ângela é uma casa de parto referência na América Latina e é SUS. É SUS. E se eu for comparar o hospital da República Tcheca com a Casa Ângela do SUS, 10 mil à frente a Casa Ângela. Que lugar sensacional. E eu transcendi também nesses partos. Com a dor intensa que é parir, quem já pariu naturalmente aqui, sabe o que é. Mas não dá, e transcendência, gente, eu me formei lá na República Tcheca, por isso que a minha filha nasceu lá, eu fiz um mestrado em estudos do desenvolvimento socioambiental. E a minha tese de mestrado foi um estudo sobre o impacto da espiritualidade humana, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, uma coisa inata que todos nós temos. E a transcendência é um dos fatores da espiritualidade. E a gente precisa dela para o nosso bem-estar. Só que não dá para correr maratona e parir todo mês. Não dá. Mas tem como a gente transcender, fazer pequenas transcendências, né? E a gente precisa disso. E por isso que eu vim falar sobre isso. A arte existe porque a vida não basta. Eu vou passar um videozinho para vocês agora, do Salomão. Vocês sentiram a mesma coisa que eu aí? Tá na hora de chorar, então. Vocês sabem o que vocês estão sentindo exatamente agora? Vocês estão sentindo humanidade. Esse é o poder da arte. A vida não basta. Não basta trabalhar, cozinhar, ir para casa. Não basta. E é por isso que a gente está depressivo. E é por isso que a gente tem um dos maiores índices de depressão e transtornos mentais. A vida não basta. A gente precisa poetizar a vida. Preciso virar escritor? Não. Há poesia, há muita poesia no que vocês já fazem. A gente só precisa resgatar isso. A poesia no trabalho, a poesia no viver. Antes de eu falar sobre esse tópico, deixa eu me apresentar. Eu sou Monique, mais conhecida como filha da Sina ou da Orsínia. Podem continuar me chamando de filha da Sina, não tem problema nenhum, tenho o maior orgulho disso. Eu sou formada em comunicação social, fiz uma pós-graduação, como vocês disseram, em comunicação empresarial lá em Santiago do Chile e na Pompeu Fabra, na Espanha, e fiz um mestrado em desenvolvimento socioambiental na República Tcheca. Estou estudando psicanálise agora, então sou psicanalista em andamento. Sou mãe da Luana e do Cauã, mãe solo, e essa é, com certeza, o maior desafio da minha vida, a maternidade solo. Eu sou fundadora da editora Plena Voz. Para quem não conhece a Plena Voz, nós temos a editora com CNPJ aqui em Bueno Brandão. Com CNPJ em Bueno Brandão, não, com CNPJ na Ponte Nova, e a galera da Ponte Nova está aí. E a gente publica escritores pelo Brasil inteiro. A gente tem mais de 300 escritores publicados. E além da publicação de livros, a gente tem revista, a gente tem canal de podcast, a gente tem diversos projetos socioculturais que eu vou falar hoje com vocês, inclusive aqui em Bueno, principalmente aqui em Bueno acontecendo. E eu vou falar deles e da importância deles para vocês também. Antes de eu falar sobre poesia e poema, e o que vocês têm a ver com isso, eu vou chamar a nossa escritora Ana Olivia para ela declamar um poema aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou pegar uma água. Bom dia para todo mundo, alunos que conhecem, muitos que conhecem
agora faço parte dos projetos da Dona Voz, dos eventos que são realizados na cidade, que, como a Aline, ele está aberto a todos. Não tem instituição fixa, não tem benefício, né? E dentro desse, a gente tem essa aula, que é legal, porque ela está trabalhando. Aqui eu vou citar uma poesia, né, do poeta, escritor da nossa cidade, Jefferson Rossi. Ele fala sobre intensidade. E para mim, intensidade é você estar presente no que você faz, né? Tivemos aqui um grupo de equipes para se apresentarem, para melhorar o trabalho. Todo mundo tem dificuldades, tem problemas, mas a coisa mais bonita que vocês fazem é o servir. E no servir a gente está à disposição com intensidade. Intensidade. Para viver a vida é preciso de uma paixão revelada, não contida, nem que seja só por ela, paixão pela própria vida. Não basta água, comida, não basta sangue e coração. Para viver a vida é preciso de uma paixão que me tire da inércia, do chão, que mostre que viver é bom, mas o amor é um incentivo. Como disse o poeta Drummond, quando morrer, quero estar vivo. Para viver a vida, não vou esperar pela sorte de passar ileso tão perto da morte, de suportar o seu peso e ser carregado. Não vou esperar por uma bala que me atinja de raspão. Não vou esperar outra pandemia, nem 13º, nem uma tomografia, uma mudança ou uma minha parte na herança. Não vou esperar que eu passe por meio. Um tropeço, um gesso, um caroço no seio. Ou alguém que até hoje não veio. Para viver a vida não preciso de pó, de erva, de copo, de pedra, nem de qualquer incremento. Não preciso de um mega evento, de um super-herói, de uma metrópole, de um supermercado, de um hipermercado, ou de alguém menos dotado. Por me achar relevante para viver a vida, não preciso pular o muro, antever o futuro. Não preciso de cartas, de uma visão, ou qualquer outro motivo que não seja uma paixão. Para morrer, basta estar vivo. Para viver, não. Jefferson Rossi. O que a Ana acabou de ler é o poema. Vocês sabem a diferença entre poema e poesia? Poema, ele segue uma estrutura, ele tem as suas regras, ele tem as rimas, alguns outros não. Mas isso que a Ana acabou de ler é um poema. E há muita poesia dentro deste poema. A poesia é o que deveria estar em tudo. E é ela que está faltando. A poesia é o enxergar. É quando você, por exemplo, o Gustavo estava me falando que a terapia dele é na fotografia. É quando ele está enxergando coisas que a gente não está e que através da lente ele consegue enxergar. Isso é poesia. Poesia é a Cíntia, quando ela está cantando. Cadê a Cíntia? É quando ela transcende enquanto ela está cantando. Isso é poesia. A poesia é o que o Salomão nos mostrou no vídeo, que ele, a doutora Emília, faz. É você ressignificar. Poesia é ressignificar as coisas. Ressignificar dores também. Ressignificar o meu trabalho. Ressignificar a minha vida, porque viver só não basta. A gente precisa da poesia, a gente precisa enxergar as coisas. Por que as crianças já nascem poéticas? Porque nós, seres humanos, todos nós somos cientistas, somos espiritualistas e somos poetas, somos artistas. Todos nós. Só que a gente vai crescendo e a gente esquece. E a gente não aproveita nem 5% da nossa capacidade. A gente esquece que a gente é cientista. Vou dar um exemplo. Quando a gente está cozinhando, por exemplo, para você cozinhar uma receita, você vai seguir, por exemplo, um passo a passo, você vai medir a temperatura, né, do fogão e tudo. Isso é ciência. A ciência, ela vê o como, ela vê o porquê, ela vê o onde. Você é cientista quando você está cozinhando.
Você é espiritualista. O que é espiritualidade? A espiritualidade é um fator inato dentro da gente, não tem nada a ver com religião. Há espiritualidade na religião, sim, mas não é religião. Espiritualidade é a busca pelo sentido maior da vida. Isso é espiritualidade. É autoconhecimento, está ligado com isso. E você pode sim ter uma religião formal para desenvolver a sua espiritualidade. Mas eu conheço muito ateu que é mais espiritualista do que gente que está dentro da igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente tem isso dentro da gente. E como é que eu sei disso? Olha para uma criança. Quem está mais feliz hoje, a criança ou você? Quem tem mais a aprender então? Quem que tem que ensinar quem aqui? A boa notícia é que a gente tem o que muita gente fala de criança interior. Criança interior nada mais é do que tudo que aconteceu na sua infância e que ficou com você. Sejam seus traumas, seja essa parte criativa que a gente não usa mais porque a vida está engolindo a gente. Sabe o que mais que criança tem? Autenticidade. Sabe aquele adulto que você olha e fala, caraca, se admira porque aquela pessoa, ela sabe quem é, e ela não tem vergonha de ser quem é, e ela é autêntica. Às vezes está cheia de tatuagem, às vezes não. Mas você admira ela e às vezes você nem sabe por quê. Autenticidade. A maioria dessas pessoas, o que elas têm em comum? A arte. Dentro da psicanálise, o Freud, ele falava dos mecanismos de defesa. Há diversos mecanismos de defesa do ego. Mas tem um mecanismo que talvez seja o mais legal. Mecanismos de defesa são importantes, eles só não são tão importantes se você se prende naquele mecanismo. Tipo a negação. Né? Alguém te liga e fala, ó, teu pai morreu. Você vai falar, não, mentira. Mecanismo de defesa, é muito difícil você aceitar aquilo. Ele vai ser ruim, esse mecanismo, se você ficar negando a sua realidade para o resto da vida. Mas tem um mecanismo que se chama sublimação, que é um mecanismo de defesa usado muito pelos artistas, que é quando você transforma aquele desejo, aquela pulsão não alcançada em arte. Que é quando você pega tudo aquilo que você não consegue falar e põe para fora. O Freud, ele trouxe, né, a psicanálise trouxe, e aí veio com a psicologia também, a cura pela fala. A gente se cura quando a gente se expressa. Tanto com o seu analista, quem é que faz terapia? Quem é que acha que o problema do mundo, hoje, crise climática, guerras, a corrupção, é provocado pelo ser humano? Levanta a mão. Vou repetir, quem acha que o problema do mundo, crise ambiental, corrupção, guerras no mundo é provocada pelo ser humano? Quem aqui é ser humano, levanta a mão. Quem precisa de terapia, então? Não é só quem tem transtorno mental, não. Eu faço terapia há muito tempo e pretendo fazer por muito ainda. Faça se tiver oportunidade. E se não tiver, se mergulha na arte. Ah, mas eu não sou artista, eu acabei de falar que é. Você é cientista, espiritualista e é artista também. Quando você era criança, você desenhava? Parou de desenhar? Fazia poeminha, musiquinha? Dançava? Parou de dançar. Vocês estão. A gente só esquece. Mais um videozinho pra gente seguir. O que aconteceu? Aqui. Não tá? Tá todo mundo triste aqui. Porque a gente é ser humano. Por que não a gente usar essa dor, então, e transformar ela em arte? Porque é isso que o artista faz. É isso que a criança faz. A gente precisa se expressar. E não precisa sair, né, na vizinhança contando os seus problemas, até porque a vizinhança não vai querer escutar. Porque a gente está tão machucado
que ouvir a dor do outro machuca mais ainda. Você tem que encontrar o seu jeito de se expressar. Eu não vou dizer para todo mundo aqui escrever, eu escrevo. Não vou dizer para você pintar, para você cantar, para você dançar, para você tirar foto. Quem vai saber o seu dom, e você tem um, e eu posso te garantir que tem, é você. E como é que eu vou saber? Experimenta. Faz um poema quando chegar em casa. Nossa, parece idiota. Não, idiota é você que não está vivendo a sua vida. Seja autêntico, seja autêntica, não tenha vergonha das pessoas. A gente perde muito tempo da nossa vida buscando a aprovação do outro. A vida vai chegar e pum, você conseguiu ser o bonzinho, a bonzinha da família. Como é que está aqui dentro? Se afogando. No vídeo do Salomão, ele fala ali como que ele entendeu que o sentido da arte é dar sentido para a vida de alguém. E eu digo que o sentido da arte é dar sentido para a nossa própria vida também. Quando a gente começa a dar sentido para a nossa vida, esse sentido de dar sentido para a vida do outro, ele é praticamente natural. Ontem, eu recebi uma mensagem de áudio do Oscar. O Oscar, ele é treinador da seleção de ping-pong juvenil da Argentina. Eu o conheci em 2000 e bolinhas, que eu não vou lembrar agora, num voo que eu estava voltando de La Paz, na Bolívia, e indo para Santiago do Chile. Ele estava junto com a seleção mirim, então aquele monte de criança e adolescente. Tinha uma menina dentro do voo que ela estava muito nervosa por não conseguir voar. Faz anos isso já, gente. Eu tinha apagado da minha memória totalmente. De vez em quando o Oscar me mandava uma mensagem. Ontem ele mandou uma mensagem de áudio. Ele falou assim: Monique, aquela menina, ela cresceu. Mas ela continua com tendências suicidas. Mas aquela menina, ela fala de você o tempo inteiro. Por quê? Porque no ataque de pânico dentro do avião, eu consegui acalmá-la cantando para ela. E ficou. Eu não lembrava disso. Teve outro momento também, eu morei 2 anos na Romênia, na região da Transilvânia, fazendo pesquisa para o meu mestrado. E eu passei um tempo num orfanato de crianças ciganas. Era um orfanato, nossa, aquela coisa mais bucólica de filme mesmo. Até hoje eu acho que foi alguma coisa da minha cabeça. A gente ia subindo com o carro, ia subindo, subindo, subindo. Era um vilarejo lá em cima. O orfanato ficava numa casa de pedra antiga, sabe aqueles castelos antigos de pedra? Era ali que ficava. Tinha mais ou menos umas 25 crianças, todas ciganas. Ciganos, eles são grupos marginalizados na Europa. Todos órfãos, não eram, não tinha, a maioria deles tinha pai e mãe, mas foi tirado pela justiça por maus tratos. Tinha crianças de todas as idades. Lá na Transilvânia, é Romênia, mas a maioria dos países fala húngaro, por conta da divisão na guerra. Né? Aquela parte fazia parte da Hungria, aquele território, a Romênia tomou, mas mesmo assim eles preservam muita cultura, inclusive a língua. Então todas as crianças falavam húngaro, eu não falo húngaro, eu falo inglês. A moça, que é a diretora lá do lugar, ela falava inglês, bem mais ou menos. Eu falei, caramba, eu vou ficar alguns dias aqui, como é que eu vou me comunicar com essas crianças? A arte. A gente dançou junto, ensinei eles a jogar capoeira, e teve um momento que a gente foi lá para fora, tinha uma árvore bem grande, antiga, com um tronco bem grosso. As 25 crianças sentaram e a gente foi fazer o que hoje a gente está chamando de meditação da flor guiada, que a gente está fazendo na Paulo Andere. Falando em inglês, a gente meditando, eu conduzi a meditação para que eles colocassem uma florzinha dentro da boca, engolissem essa florzinha, e o jeito de plantar ela dentro do coração é através da respiração. Então eles fechavam os olhos, lembrando, eles falam húngaro, não inglês. E eu ia falando para eles, respire, cada vez que você inspira, você percebe a florzinha indo, crescendo, crescendo, até que a gente plantou.
essa florzinha que está dentro do coração de vocês, ninguém pode tirar. Nenhum adulto que fizer maldade com vocês pode tirar. Essa flor é de vocês para sempre. Para vocês acessar, feche os olhinhos, respira. Até hoje eu recebo mensagem da diretora, que não é mais diretora do orfanato, dizendo o quanto aquilo lá ajudou aquelas crianças, principalmente os pré-adolescentes. Sem falar a língua deles. Dá pra gente se expressar, gente. Não precisa ser exatamente com a boca. Pode ser através da música, pode ser através da fotografia. A arte faz isso. E sabe o que mais que a arte faz? Ela conecta pessoas. A Jenny aqui na fala dela, ela falou, eu gostaria que o pessoal da saúde se juntasse mais com o pessoal da educação, e que a educação se juntasse mais com o pessoal do transporte, né? Quem mais de área que tem? Eu queria, sabe quem faz isso? Muito bem? A arte, a cultura. Ela consegue conectar todo mundo. A gente vem fazendo um trabalho belíssimo na Paula Andere. A educação com a arte, que é isso, é contando histórias. Contar histórias é uma arte. E contar histórias conecta. Sábado a gente foi na praça pública na Virgílio de Mello, junto com o Comitê de Equidade da Saúde, fazer um projeto que chama Biblioteca Humana, que ao invés de emprestarmos livros, a gente empresta histórias de vidas de pessoas. Estava lá um livro autista e um livro homossexual. E eles contando as histórias de vida deles, a gente fazendo pergunta, interação, E no final todo mundo saiu de lá extremamente nutrido por dentro, com vários preconceitos. Eu quebrei vários preconceitos naquele dia. E é isso que a arte faz. Quer conectar a saúde com a educação? Usa a arte, metáfora, poesia. As pessoas estão cansadas de escutar aquela coisa. Usa a arte, o lúdico, que as pessoas vão se conectar. E quando o Gustavo veio aqui e me chamou, eu falei, eu vou falar sobre o papel da arte na saúde mental, então. As pílulas? A gente teve lá no sábado a farmácia de poesia. Então a gente comprou aquelas cápsulas de remédio vazia e encheu elas com trechinhos de poema. E cada frasquinho, né, de remédio ia combater uma coisa. Então, um frasco era lidar com a solidão, o outro era empatia e o outro era pertencimento. Então, você vai lá, ao invés de você tomar um remédio, que está todo mundo aqui, né, tomando muito, você pegava e lia um poema. A Lindaray distribuiu lá na farmacinha. Tá, vamos terminar então. O artista, gente, ele tem essa capacidade de transformar as suas dores, as suas feridas, em algo um pouquinho melhor de ser degustado, sem ter que engolir isso. Eu vou mostrar mais um videozinho para vocês, e na sequência a gente vai apresentar aqui para vocês, vai ser rápido, tá, linda? E depois eu finalizo. Depois do videozinho, você tira a mesa, então, pra gente...